Chega mais, nação, um ótimo domingo para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que pega o Santos, partida pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa de um bom resultado e também torcer pelo tropeço do Palmeiras que enfrenta o Mirassol. Vamos analisar a provável escalação, tem renovação com o jogador Arrascaeta, muita informação pra gente analisar aqui no nosso canal, mas antes, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal, Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias, trazemos pra vocês todas as informações do Flamengo. E corre nos comentários, já coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e também o seu palpite para a partida de hoje. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo na manhã deste domingo. Vamos lá então, temos os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras na liderança agora com 3 pontos de vantagem para o Flamengo, na segunda colocação com 65 e o Flamengo tem 2 vitórias a menos. O Cruzeiro é o terceiro colocado com 63, o Mirassol o quarto colocado com 56. G4. Aí indo para G6 tem o Bahia com 52 pontos, o quinto colocado, o Botafogo é o sexto colocado, 51. Ainda existe e deve não, com certeza vamos ter G7, né? Porque Palmeiras e Flamengo ainda jogam a final da Libertadores e ainda tem a Copa do Brasil, pode virar até G8 o Campeonato Brasileiro. Bom, daqui a pouco vamos falar de Santos e da luta do Santos contra o rebaixamento e também toda a questão envolvendo o Neymar. Será que renova ou não em caso de rebaixamento do Santos? A gente já sabe qual é a resposta em relação a isso. Mas, André, é um Palmeiras muito sólido, um Vitor Roque ainda mais, um Flaco Lopes que saiu chateado da partida, mas também fez um bom jogo, não foi o melhor jogo, mas fez uma boa partida e é o Palmeiras somando seus pontinhos e agora 3 pontos à frente do Fla. Pois é, ontem nós conversávamos aqui mesmo que se o Palmeiras seguir e ganhar o Campeonato Brasileiro, talvez nós olhássemos para a noite de ontem, no clássico com o Santos, e percebêssemos que ali aconteceu um passo importante no sentido do Palmeiras se distanciar um pouquinho do Flamengo, que é o seu principal concorrente, o seu perseguidor, e abrir essa vantagem que ele pode sustentar. Como pode não sustentar também, há muito futebol ainda a ser jogado no Campeonato Brasileiro da Série A, mas inegavelmente, neste momento, quem está na posição de piloto é o Palmeiras, com a vantagem que ele conseguiu concretizar, vencendo o Santos e saltando um pouquinho à frente do Flamengo na classificação. Depois de um primeiro tempo equilibrado, acredito que a estratégia do Santos foi correta, mas talvez na segunda parte o Santos tenha tido muito desejo de vencer o jogo, uma partida que era muito importante para ele também, por um outro motivo. O Santos, é claro, tenta não ser rebaixado e a situação com a derrota evidentemente ficou pior, mas vejam, o Palmeiras conseguiu fazer no seu estádio gols em que o seu atacante recebeu bolas com espaço para correr e marcação no mano a mano para se virar, que é o que ele sabe fazer, que é o que ele tem feito na maior parte das vezes. Um jogador muito forte no arranque, muito forte no 1 contra 1 e muito bom na finalização. O Vitor Roque, criticado de maneira muito exagerada no início porque ele demorou a esquentar, agora é um jogador quase que aclamado por todas as pessoas que acompanham o futebol no Brasil. A participação dele no jogo de ontem foi decisiva para que o Palmeiras conseguisse um resultado muito importante e se animasse ainda mais. Então vamos falar dessa luta do Santos contra o rebaixamento. Deixa eu colocar a sequência de Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro e analisamos aí quem é que tem os próximos jogos mais difíceis, se é que dá para a gente chegar a alguma conclusão, André. O Palmeiras tem o Mirassol agora nesse fim de semana fora de casa, o Flamengo tem o Santos, mas joga no Maracanã. Aí o Palmeiras passa por Santos, aí fora de casa na Vila Belmiro, Atlético Mineiro fora, Vitória em casa, Fluminense em casa, Grêmio fora e Ceará fora. Esses são os jogos que ainda faltam para o Palmeiras, né? O Santos é o jogo atrasado. O Flamengo tem agora o Santos no fim de semana, depois o Sport fora, Fluminense fora, mas é clássico, Red Bull Bragantino em casa, Atlético Mineiro fora, Ceará e Mirassol, esses vermelhos aí também para o Flamengo como jogos atrasados. Dá para tirar alguma conclusão de quem tem uma vida mais tranquila ou menos difícil, André? A minha resposta padrão, que é apresentada todas as noites aqui no Sport Center, é quem tem a vida mais difícil, eu não sei. Acho que o nível de dificuldade é semelhante
Depende, claro, da capacidade de cada um, mas aí a gente está falando de dois times que têm muita capacidade, o Palmeiras e o Flamengo. Mas não dá para olhar para essa sequência, nem os próximos 2, 3 jogos, nem a sequência toda como a gente viu aí, para dizer, esse caminho é um pouquinho mais fácil. O que dá para fazer é olhar para a tabela. O Palmeiras está na frente hoje, não é uma vantagem definitiva, evidentemente não. Muita coisa está para acontecer e pode acontecer, inclusive o Palmeiras conseguir manter essa vantagem e ganhar o campeonato. Pois é, e nesse meio tempo ainda tem a final da Conmebol Libertadores no dia 29. Mas o Palmeiras deveria, na meu ver, focar todas as forças nesse jogo de domingo. Eu tô com massa, acho que o jogo que pode decidir o campeonato. Pode decidir o campeonato. Eu acho que se empatar em Mirassol, o resultado normal, quase ninguém conseguiu nem empatar, né? Se empatar em Mirassol e empatar na Vila... Quando acaba o campeonato, você vai dizer assim, o Mirassol perdeu uma vez só em casa. Pra quem? Pro campeão, claro, se for o caso. Então, ou pro Flamengo, porque o Flamengo vai jogar com o Mirassol. Mas lá na última, né? A vitória do Palmeiras, quebrando eventualmente a invencibilidade do Mirassol, seria uma vitória de campeão. Porque tem o aspecto psicológico nisso tudo. O Flamengo tá sentindo. Agora, ele pode, depois do jogo contra o Santos, ser o líder do campeonato com um ponto na frente. Aí muda. Nós somos líderes. Claro. E aí? É isso. A liderança é nossa. Cadê as 2 vitórias a mais e os pontos a mais? Não. Se o Palmeiras empatar as 2 e o Flamengo ganhar as 2, o Flamengo assume a liderança. Então, é matemático, não é nenhum. E não é nenhuma. Porque aberração. O Flamengo joga contra o Santos. Mesmo que o Santos melhorzinho, animado, ele vai jogar no Maracanã com 70 mil pessoas. E depois ele pega o Sport na Arena Pernambuco sem torcida do Sport. Acabou o Sport. Não é o jogo do... Então eu acho que se o Flamengo ganha do Santos, ele ganha por embalo do Sport. Faz 6. Aí vamos ver quantos o Palmeiras vai fazer. O Palmeiras tem que fazer no mínimo 4 o que você está falando. Se ele fizer 2, o Flamengo é o líder faltando 5 rodadas. É outro cenário. Aí os jogos do Flamengo serão mais difíceis. Dane-se, faltam 5 rodadas, o líder sou eu. Aí é uma outra conjuntura emocional. Estou completamente com massa. Para mim, domingo é decisão para o Palmeiras. E aí ele entra depois do jogo do Flamengo ainda, né? Depois em campo. Ele entra depois em campo. O jogo um é 7h30, o outro é... E aí, 6h30, 8h30. Se o Flamengo não vencer o Santos, aí o Palmeiras, o empate é bom para nós. Aí o empate é bom para nós. Aí nós eu ainda acho que o torcedor do Flamengo tem que ter esperança. Só que se a diferença ficar mantida depois desses 2 jogos, para mim acabou o campeonato. Para mim acabou. A hora é agora. Mesmo raciocínio. A hora é agora. Mesmo raciocínio que eu tenho. Então, seria... Na verdade, é obrigação o Flamengo fazer 6 e ficar secando. Agora, se o Palmeiras fizer 6 e o Flamengo 6, acabou o campeonato. Para mim acabou também. Para mim acabou o campeonato. Vamos falar de uma notícia histórica, de um anúncio muito importante feito neste sábado, dia 8 de novembro de 2025, pelo Clube de Regatas do Flamengo. A informação é a seguinte: Arrascaeta, contrato renovado até 31 de dezembro de 2028, com a possibilidade da extensão por mais um ano, se ele atingir metas nesse período aí das 3 próximas temporadas que virá pela frente. É uma notícia espetacular e que a maior torcida do mundo já vinha vivendo essa expectativa, essa ansiedade. E hoje ela foi confirmada no Ninho do Urubu, ao lado do José Boto, que é o diretor de futebol, o Daniel Fonseca, que é o empresário, o Arrascaeta assinou esse compromisso com o Flamengo. Gente, alguns pontos muito importantes. Arrascaeta chegou no Flamengo em 2019, no mês de janeiro. Ele pode completar 10 anos de Flamengo. É uma marca expressiva. Convenhamos que para um jogador de 30 anos, consolidado no futebol da América do Sul, que teve propostas para ir para outros centros, mas preferiu ficar no Flamengo, porque entendeu que é o melhor para a sua carreira, né? Jogar boa parte dela no clube mais popular do Brasil e que cada vez mais se torna o mais forte
do futebol da América do Sul. Arrascaeta tinha esse desejo. A família dele muito bem adaptada ao Rio de Janeiro, o filho dele nascerá em breve, que ele já chama de carioca, né? Porque o menino nascerá no Rio de Janeiro. Ele está em casa, ele está feliz, ele está adaptado. Tudo isso pesou. E outro ponto muito importante, a grandeza de Georgian Arrascaeta na história do Flamengo. Gente, ele tem 15 títulos conquistados. Ao lado de Bruno Henrique, é o jogador que mais troféus ergueu na história do Flamengo. Outro ponto, no jogo contra o São Paulo no meio de semana, ele marcou o seu gol de número 95 e se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, superando a lenda do Val, o argentino que foi o grande ídolo rubro-negro na virada de 1969 para os anos 70. Arrascaeta tem 104 assistências vestindo a camisa rubro-negra. E nesses 15 títulos que ele conquistou, ele foi protagonista na maioria das vezes, participando de gols, dando assistências, tendo médias de atuação e números espetaculares. Ou seja, Arrascaeta, parando hoje no Flamengo, ele já teria uma trajetória que o colocaria entre os maiores do Clube de Regatas do Flamengo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Arrascaeta está com 30 anos e está mostrando que vem melhorando a parte física, está melhor na sequência dos jogos, está evoluindo ainda mais o seu futebol, está melhor preparado e com o talento que tem, com a maturidade, com a experiência. Onde pode chegar Georgian Arrascaeta, gente? Ele terá o final de 2025, onde vem aí disputas de títulos gigantes, como o Tetra da Libertadores da América com o Palmeiras, a possibilidade de ganhar também mais um campeonato brasileiro com o Flamengo, e nos próximos anos, 26, 27, 28 e até mesmo 29, ninguém duvida, pela condição que o Flamengo tem hoje, que o Flamengo será competitivo, que o Flamengo brigará pelos títulos. Então eu fico imaginando até onde ele pode chegar. O que já é gigante pode ficar colossal e ainda maior. E eu arrisco dizer o seguinte: Arrascaeta, no final da trajetória dele no Flamengo, ele será considerado o segundo maior camisa 10 que já vestiu o manto sagrado. E olha que a lista é de respeito, hein? Quando se fala em camisa 10 no Flamengo, Zico é algo inatingível e incomparável. Mas tirando o Galinho, nós temos Zizinho, ídolo de Pelé, Dida, o ídolo de Zico, Petkovic, outro estrangeiro que tem uma história incrível com a camisa do Flamengo. Esses caras marcaram muito. Djalminha poderia ter sido um grande camisa 10, mas logo no início da carreira ele acabou deixando o Flamengo. Ronaldinho Gaúcho poderia também ter sido um camisa 10 muito marcante, mas era uma outra época, era uma outra fase de Flamengo, e ele teve uma passagem muito abaixo do que ele era capaz de apresentar. Então, para mim, está muito claro. Arrascaeta, se já não é, ele será, ao final da passagem dele pelo Flamengo, que vai completar uma década em 2029, o segundo maior camisa 10 rubro-negro e um dos maiores jogadores da história do clube. Em relação a jogadores estrangeiros, que o Flamengo já teve muitos e brilhantes, o próprio Pet, Doval e tantos outros jogadores marcantes, o zagueiro paraguaio Reis, e eu poderia citar outros, eu acho que o Arrasca, pela trajetória dele, já se coloca num nível acima de todos os demais. E outra coisa, né, gente? É muito raro no futebol mundial atual a gente ver um jogador ficar tanto tempo e tão identificado com o clube. Então, parabéns ao Flamengo, parabéns ao Arrascaeta e à nação rubro-negra por ter a possibilidade de viver essa era. Estamos vivendo a era Arrascaeta, que será
tão marcante quanto a era Zico na história do Mengão. E aí, concorda comigo? É isso daí, nação, e essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje contra o Santos. Aqui no site do Globo Esporte, pela pesquisa do Globo Esporte, essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje. Olha só, goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e Danilo, nas laterais Alexandro e Varela, meio de campo Saul, Eric Pulgar e De Arrascaeta, e na frente Samuel Lino, Carrascal e Bruno Henrique. Essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje contra o Santos. O Flamengo precisa vencer a partida, lembrando que o Flamengo precisa vencer a partida. O Palmeiras está com 3 pontos de vantagem na frente do Flamengo e o Mengão precisa vencer e torcer por um tropeço do Palmeiras na partida contra o Mirassol. O Mirassol que ainda não perdeu em casa, jogando em casa. E essa partida do Palmeiras vai ser contra o Mirassol jogando em casa. Então temos que torcer para o Palmeiras tropeçar e o Flamengo conseguir essa vitória jogando contra o Santos. Vamos ver o que vai acontecer. Eu deixo o meu palpite aqui. Para mim vai dar Flamengo 2, Santos 0. Mengão consegue essa vitória, ainda mais o Maracanã, vai estar lotado, todos os ingressos vendidos. Vamos ver o que vai acontecer. Agora vamos dar uma olhada como que tá a tabela do Campeonato Brasileiro. Assim ficou a tabela do Campeonato Brasileiro até agora. Palmeiras com 68 pontos, o Flamengo na segunda colocação com 65, o Cruzeiro com 63 e o Mirassol com 56. Então assim tá os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer? Deixe o seu palpite registrado nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.